Um, dois, três, já. Olá, eu sou a professora Klaus Mulher. Vou falar sobre as características da pintura do Renascimento, utilizando a perspectiva nas pinturas, simetria e equilíbrio. O Renascimento na Itália. O Renascimento foi um movimento que marcou o início de um processo na renovação cultural, que se desenvolveu durante o século XV e XVI. Este movimento, que buscou inspiração nos modelos de cultura grego-romana, que é a antiga clássica, vamos dizer, teve início na Itália e depois irradiou-se pela Europa. A partir do ano de 1400, o interesse pela cultura clássica deu um novo impulso às artes, às ciências, à filosofia na Europa, e foi incentivado pela descoberta de novos continentes e pela invasão da imprensa e da bolsa. Durante a Alta Idade Média, século V até o XI, a Europa teve desarticulada. Não havia comunicação entre os feudos e os vilarejos, que nasciam aqui e acolá. Também não existia um poder central em torno deles. A submissão ao rei e ao papa era plena. As descobertas mais importantes foram feitas por cientistas e pesquisadores que trabalhavam isoladamente. Mas, muitas vezes, eles chegavam a desenvolver, sem saber, a mesma ideia, pois não tinham como trocar informações. O intercâmbio estava apenas por conta dos mercadores. Os comerciantes que viajavam de uma cidade para outra, a fim de negociar as suas mercadorias. No final da Idade Média, por volta de 1400, surgiram na Itália as cidades-estado, governadas por poderosas famílias de comerciantes, como os Gonzaga e os Médici. Mais tarde, muitas dessas cidades se converteram nos estados italianos na época moderna, 1453 a 1789. A passagem entre a Idade Média e o Renascimento baseou-se principalmente na valorização do homem e da vida na Terra, em oposição à espiritualidade característica da época medieval anterior. Principais características da pintura renascentista. Perspectiva. A arte de figura no desenho ou na pintura, diversas distâncias e proporções tem entre si os objetos vistos à distância, segundo os princípios da matemática e da geometria. O uso do claro e escuro, pintar algumas áreas iluminadas e as outras na sombra. Este jogo de contrastes reforça a sugestão do volume dos corpos. O realismo. Os artistas do Renascimento não veem mais o homem como um simples observador do mundo, expressa a grandeza de Deus, mas como uma expressão mais grandiosa do próprio Deus, e do mundo é pensado como uma realidade a ser compreendida cientificamente e não apenas admirada. Inicia-se o uso de tela e da tinta a óleo. Outra característica do Renascimento, em especial da pintura, foi o surgimento de artistas com um estilo pessoal, diferente dos demais, já que o período é marcado pelo ideal de liberdade e, consequentemente, do individualismo.